Boa noite, seja bem-vindo ao Deep and Movement. Prazer estar aqui com você em mais um domingo. Eu espero que você tenha tido não apenas uma boa semana, mas um ótimo Natal. Que você tenha tido grandes reuniões, um bom tempo em família, tenha aproveitado muitos familiares e os amigos, tenha dado muitos abraços, tenha investido tempo em cada um. E hoje, nesse domingo, possamos estar aqui hoje com um coração grato, coração cheio de esperança e também de expectativa para o que Deus deseja falar conosco nessa noite. Na semana passada eu interrompi um pouco a nossa série de mensagens sobre romper, sobre se preparar para romper, porque eu precisava falar sobre o significado do Natal, sobre a essência do Natal. E eu creio que foi uma bênção tudo que Deus ministrou aos nossos corações naquele domingo. Mas hoje eu dou retorno a esta série de mensagens sobre a vida de José, alguém que foi rompendo de estágio em estágio, avançando para aquilo que Deus o havia chamado, para aquilo que Deus havia prometido e revelado a ele por meio de um sonho. Então, na última mensagem dessa série, eu falei sobre o episódio de José na casa de Potifar, onde nós aprendemos princípios poderosos. Hoje, eu vou dar continuidade com o tema Rompendo Estágios Indesejáveis, mas hoje é a segunda versão desse estágio, porque agora é sobre José na prisão. José agora está vivendo um segundo estágio indesejável, estando num lugar onde ele não queria estar, onde ele nunca sonhou que estaria, não fazia parte do plano, então é um estágio indesejável que nós também passamos por estágios como esse e precisamos aprender com José. Então, antes de tudo, vamos orar. Te convido a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e me acompanhar nessa oração. Pai, muito obrigado por esse dia e pela tua presença aqui na casa de cada um, Pai, que está acompanhando essa mensagem nesse momento. Que o teu Espírito Santo venha mover de forma sobrenatural, tocando coração e mente, nos levando a entender, aceitar e praticar o que nós vamos ouvir de ti. Que o Senhor venha falar de forma pessoal e profunda com cada um de nós. Que o Senhor venha confrontar pecados, confrontar conforto, levar cada um aqui, Senhor, ao crescimento, à maturidade, a libertação e até a salvação, Pai. Se alguém que está ouvindo nesse momento ainda não recebeu a salvação pela graça do Senhor. Então que o Senhor faça o que nenhum homem consegue fazer, convencer-nos do pecado e nos levar à mudança. Então fala conosco nesse tempo no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus é bom. Não sei porque, geralmente, quando eu estou orando, eu fico meio que virando e nem percebo. Estou de olho fechado. Então, agora, quando eu abri o olho, eu percebi que eu já estava virado para o lado de cá. Mas, vamos lá, gente. História de José. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 39, versículo 20 ao 23, que fala assim: mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Amém. Então, na última mensagem, nós encerramos apresentando a fidelidade de José diante da tentação, onde ele foi tentado ali receber uma oferta da mulher de Potifar, o convidando para deitar-se com ela. Mas após isso, José é acusado injustamente de abusar daquela mulher sexualmente e agora ele é preso, é lançado na prisão. E que situação chata. Como eu disse anteriormente, José não sonhou, não desejou, não planejou essa situação. Ele estava num lugar onde ele não queria estar, na prisão. Mas e aí? Vamos pensar bem aqui. José carregava uma marca que era mais importante. Era de estar
com Deus, de Deus estar com ele. Em diversos momentos nós encontramos essa informação na Bíblia dizendo, mas Deus estava com José. Mas vamos aqui analisar também de uma forma humana. Como homem, José poderia entrar aqui numa revolta, porque imagina o que ele está passando. Você fazer o que é certo, que foi o que José fez, rejeitou deitar-se com a mulher de Potifar, e ainda colher frutos de sofrimento, coisas dolorosas. José, como homem, se ele tivesse simplesmente uma visão como a maioria das pessoas, aqui ele poderia simplesmente gerar uma revolta e dizer assim, nossa, como assim Deus está comigo e esse tipo de coisa continua acontecendo? Tanta coisa ruim está acontecendo na minha vida. Eu tentando ser fiel, mas isso aqui está dando errado. Eu tentando fazer o que é certo e estou sofrendo. Olha lá, eu não pequei contra Deus e estou na prisão. Então, por olhos humanos, José tinha todos os motivos para jogar tudo para o ar e se revoltar contra Deus. Mas José não fez isso. Ele se manteve fiel ao ponto de mais na frente romper este estágio indesejável que ele estava passando. Então, talvez você tenha feito essa mesma pergunta que eu acabei de fazer aqui. Tenha tido afirmações na sua mente, no seu coração desse jeito. Por que eu passo por tanto sofrimento? Por que tanta coisa dá errado na minha vida? Mesmo quando eu tento fazer o que é certo, mesmo quando eu tento honrar a Deus, quando eu tento obedecer a Deus, e eu ainda estou vendo coisas dando errado na minha vida. Olha, primeiro eu preciso te lembrar, Jesus fez uma afirmação onde ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus nunca prometeu uma vida sem problemas, mas Jesus prometeu que estaria conosco. E é isso que acontece com José. José não estava livre de problemas, mas havia um Deus que estava com ele, capacitando a ser bem-sucedido, a ter bom êxito em todo estágio da sua vida, apesar das dores e das circunstâncias. E por meio desses estágios, como eu tenho dito repetidamente nas últimas mensagens, Deus estava moldando José e preparando ele para o futuro que Deus tinha para ele. Então eu quero te dizer isso, olha, essas decepções que você tem tido na sua vida, momentos difíceis que você tem passado, Deus está te moldando. Deus está moldando o seu coração e sua mente, preparando você para a promessa dele para você, para os planos dele para você. Então, nesses períodos, ao invés de reclamar, ao invés de lamentar, ao invés de jogar tudo para o ar e se revoltar contra Deus, eu quero te dar um conselho. Faça essa pergunta. Em meio ao que eu estou passando, o que eu posso mudar? Aonde eu posso crescer? Como eu posso amadurecer nisso aqui? O que ainda há de errado em mim que eu preciso ajustar? Porque aí sim você vai viver o melhor no estágio que você está passando. Você vai viver o crescimento que Deus tem para você. No entanto, mais uma vez, vamos aprender com José a como romper estágios indesejáveis. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você nessa noite é importe-se com a dor do próximo. Importe-se com a dor do próximo. Ou seja, tenha compaixão. Tenha compaixão. Em Gênesis capítulo 40, versículo dos 5 ao 7, fala o seguinte: o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. E cada um tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Uau! Cara, que coração de José. Que homem. É uma inspiração isso aqui. Vamos ser sinceros aqui. A maioria das pessoas, uma pessoa normal, em meio à situação que José está passando, e você vê
uma dupla de oficiais do faraó do Egito, simplesmente triste lá com seus problemas por causa de um sonho. Cara, um homem normal, uma pessoa comum, simplesmente diria o seguinte, eu pensaria o seguinte: rapaz, eu já estou cheio de problema. Por que eu vou me preocupar com o problema dos outros? Eu já tenho muito para me preocupar. Eu já tenho muito para me lamentar, para sofrer. Por que eu ainda vou abraçar, ouvir o problema dos outros? Mas José não fez isso. Mas a primeira coisa que eu acho muito interessante nessa passagem é o fato de José notar o semblante abatido daqueles dois homens. Isso revela que José se importava com as pessoas. José se importava com as pessoas. Quantas vezes eu e você estávamos tão ocupados com nossos próprios problemas que nem nos demos conta do sofrimento de pessoas ao nosso redor. Não percebemos o semblante triste, às vezes, num colega de trabalho, numa pessoa num restaurante, numa lanchonete, na rua, e você simplesmente passa despercebido por aquilo. José não passou despercebido. E assim deveríamos ser. Pessoas que se importam com os outros, apesar dos nossos problemas. Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes você está tendo o pensamento de que o seu problema é o maior do mundo, é o único problema do mundo, que o de ninguém se compara com o seu. Primeiramente, eu quero te dizer que isso é uma mentira e que isso é um pensamento egoísta. Deixa eu te falar algo, Deus trata da sua dor quando você se importa com a dor do seu próximo. Deus trata da sua dor quando você se importa com a dor do seu próximo. Muitas vezes você não tem tempo para cuidar de ninguém, para ajudar ninguém, para ouvir ninguém, porque você está focado demais nos seus problemas. Você quer saber como se afundar, como se destruir? Foque no seu problema. Torne o seu problema a maior coisa da sua vida. Essa é a principal marca de um egoísta. Alguém que só olha para si mesmo. O meu problema é único, o meu problema é o maior, eu tenho que resolver o meu problema e é tudo sobre mim. Olha, estágios indesejáveis servem para trabalhar o egoísmo dentro de você e de mim. Para nos tornar menos egoístas. Nós não podemos centrar nossa vida em nós mesmos. E essa é a grande diferença de não viver uma vida egoísta. É não ter nós mesmos no centro da nossa vida. Não podemos ser o centro. Então você quer avançar? Rejeite o egoísmo na sua vida. Você quer romper estágios? Rejeite o egoísmo na sua vida. Então comece a declarar e comece a agir. Comece a dizer, eu não vou ficar focado nos meus próprios problemas, mas eu quero ser usado por Deus para ajudar no problema dos outros, para ajudar na dor no outro. Eu quero me importar com a dor do meu próximo, assim como Jesus se importa. Se eu sou um representante de Jesus, eu preciso olhar para as pessoas, para a vida, com os olhos de Jesus. E Jesus não olha para alguém que está sofrendo e despreza. Jesus não olha para alguém que está com dor e simplesmente passa despercebido. Jesus, quando encontrava aqueles homens que estavam lá aleijados, cego, ele dava tempo, ele dava atenção, ele se importava com a dor daqueles homens. No entanto, se você quer romper estágios indesejáveis, estágios da sua vida e avançar, rejeite o egoísmo, se importe com a dor do seu próximo. Olhe mais ao seu redor. Só assim você vai avançar. Porque os humildes avançam, os egoístas e orgulhosos permanecem estagnados. Então, rejeite o egoísmo. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você nessa noite aprendendo aqui com a vida de José,
para romper estágios indesejáveis. Use os seus dons para servir. Use os seus dons para servir. Gênesis no capítulo 40, versículo 12 e 13. Fala o seguinte: disse-lhe José, esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. E mais na frente, nos versículos 18 e 19, José também fala o seguinte: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. José, aqui nós o encontramos revelando, trazendo a interpretação dos sonhos daqueles 2 homens, primeiro do copeiro, depois do padeiro. O do primeiro era algo bom, que sua posição seria restaurada, que ele seria exaltado. Mas o segundo não era algo tão bom assim. Na verdade, nem um pouco bom. Ele seria decapitado e pendurado numa árvore. Mas o que eu quero dizer aqui é que José, ele não apenas notou o sofrimento daqueles homens, ele não apenas ouviu ao sofrimento e aos sonhos que aqueles homens tiveram, mas ele também usou o seu dom para servir aqueles homens. José tinha ali o dom da interpretação de sonhos, um dom dado por Deus. Deus o revelava, o significado dos sonhos das pessoas. E ele simplesmente estava usando aquele dom para servir, sem esperar nada em troca, sem esperar pagamento, simplesmente servindo. E assim precisamos ser. Pessoas que usam os nossos dons para servir ao nosso próximo. Pessoas que não estão esperando recompensas por isso. Simplesmente queremos servir. E nós precisamos entender até a importância de servir. Porque quando José estava interpretando os sonhos daqueles homens, Deus não estava simplesmente lapidando o dom de José, mas ele também estava construindo uma ponte para o futuro de José. Porque por meio daquele serviço, daquela forma que José serviu aquele homem, alguns anos depois nós vamos encontrar aquele copeiro lembrando de José e indicando José para interpretar o sonho de Faraó, o que o levaria a viver aquilo que Deus prometeu para ele lá no passado. Então, esse é algo que você também precisa entender. Quando você serve, muitas vezes Deus está construindo pontes para o seu futuro. Deus está construindo pontes para o seu futuro, muitas vezes por meio do seu serviço. Então, quem não serve não vai ter acesso ao futuro que Deus prometeu e tem para você. Apenas os servos. Então, servir é uma forma de lapidar os seus dons, de moldar os seus dons e de construir pontes para o seu futuro. Fora a forma que trabalha no seu coração. Sabe por quê? Uma das coisas muito importantes que nós precisamos entender. O que Deus olha em nós não é o quão talentoso nós somos. Não é o quão bom você é no que faz ou deixa de fazer. Não é assim o critério de Deus para escolher. Deus olha o coração e Deus busca homens e mulheres com corações de servos, corações humildes, pessoas que estão dispostas a servir de coração, a servir a Deus, a ser um instrumento em suas mãos. Então, lembra disso, seja alguém servo. Você quer romper e avançar? Sirva mais.
Dedique-se mais a servir ao Senhor. Sirva na casa do Senhor, sirva na igreja, sirva na sua vizinhança, sirva aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho. Seja um servo, revele Jesus, porque Jesus, apesar de ser o Rei dos Reis, ele se fez servo. E nós, como representantes de Jesus, precisamos ser servos. Então, tenha um coração de servo. Use os seus dons. Não desperdice os seus dons. Muitas vezes você tem muitos dons e talentos que você está simplesmente desperdiçando, ao invés de usá-los para servir ao reino de Deus. Você quer um conselho? Procure seu pastor, procure um líder na sua igreja. Conte para ele, olha, eu tenho esse dom, eu tenho esse talento. Como que eu posso servir aqui? Como que eu posso usar isso para o reino? Busque conselhos. Você receberá. Deus vai falar com você por meio de pessoas, por meio da palavra, mas Deus vai te dar direcionamento, porque seus dons não estão em você à toa. Deus não te deu esses dons e talentos por coincidência, mas porque Ele deseja usar para abençoar pessoas e expandir o reino. Então, seja um servo. Amém. O terceiro e último princípio que eu compartilho com você nessa noite, para que você possa romper estágios indesejáveis, seja paciente. Seja paciente. Gênesis capítulo 40, versículo 23. Fala assim: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Uau. Gênesis 41, versículo 1. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. E aqui, mais na frente, nós encontramos o sonho que faraó teve. E depois, o episódio onde o copeiro se lembra de José e fala ao faraó sobre José para interpretar o seu sonho. Então, olha que situação. 2 anos depois. O copeiro não se lembrou de José logo em seguida o que havia acontecido. Levou 2 anos. Então aqui é algo que poderia parecer, ou que parece, ou que indica, uma certa ingratidão. Alguém não lembrar de você após você servir a pessoa. Sim, soa como ingratidão, mas na verdade eu vejo isso aqui como algo chamado o tempo de Deus. Eu preciso te lembrar de algo. O tempo de Deus é perfeito. Deus não se atrasa. Deus não faz as coisas em tempo errado. Deus sabe o que faz e como faz. Nós podemos confiar e descansar nele. Então, aprenda a ser paciente. Tem uma frase muito famosa que eu já ouvi muitas vezes. É aquela frase que diz assim: toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Agora, como que eu sou aprovado no teste do tempo? Por meio da fidelidade. É uma chave, é um segredo. Quer ser aprovado no teste do tempo? Seja fiel enquanto espera. Porque o grande ponto não é quanto eu vou esperar, mas como eu vou esperar. Ser paciente é exatamente sobre isso, sobre como eu espero. Não é simplesmente o tempo, mas o que eu vou fazer enquanto eu espero. Como eu vou agir enquanto eu espero. Como vai ser a minha vida enquanto eu não vejo a promessa se cumprindo. Enquanto você espera, seja fiel. Haja com fidelidade, sirva, busque, seja fiel na sua busca ao Senhor, seja fiel por meio da sua obediência, seja fiel por meio do discipulado, seja fiel. Então, é preciso aprender a descansar, a ser paciente, a ser fiel. Então, quando eu falo ser paciente, é porque quando eu olho para a vida de José, e nós nos perguntamos, mas o que José fez nesses 2 anos? Eu creio num José que esperou com paciência, que continuou sendo fiel a Deus, que continuou servindo.
que continuou sendo um bom representante do Deus que ele servia. Então, assim precisamos ser. Nós precisamos descansar na certeza de que Deus vai cumprir as suas promessas, porque Ele não é homem para voltar atrás, para mudar de ideia. Deus não é homem, Ele é fiel. Ele é fiel e cumpre as suas promessas. E por causa disso, nós podemos esperar com confiança. Nós podemos ter esperança. Nós podemos esperar com paciência. E assim devemos ser. Então eu quero te falar nesse momento. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas tenha paciência. Descanse no Senhor, porque a promessa dele vai se cumprir. Assim como toda tempestade é passageira, os problemas também serão passageiros. E assim como numa tempestade, eu preciso lembrar que atrás daquelas nuvens pesadas existe um sol que está lá brilhando e que em breve eu poderei vê-lo. Mas enquanto você não vê, lembre dos dias que você viu. Lembre dos dias que você teve a experiência de ver a luz do sol, de sentir o calor do sol. Lembre-se e tenha assim paciência e esperança que o sol vai retornar. Em meio às dificuldades, lembre-se, é passageiro. Então, seja fiel nesse tempo. Busque ao Senhor de todo o seu coração. O salmista faz uma declaração muito bonita em relação a isso. Em Salmos 40, versículo do 1 ao 3, fala o seguinte: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Ou seja, eu esperei com paciência no Senhor e eu vi a resposta. Eu vi Deus agir. Espere com paciência e você verá o mover de Deus de uma forma sobrenatural e poderosa na sua vida. Deixa eu orar com você, fecha aí os seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua mensagem, pela tua palavra. E eu peço que por cada um que ouviu essa mensagem, que o teu Espírito Santo continue ecoando os princípios durante a semana. Que o Senhor continue falando, ministrando no coração de cada um e trabalhando e dando forças a cada um para colocar isso aqui em prática, para ser servos verdadeiros. E eu te peço, Senhor, capacita cada um, abre a mente para entender, para identificar o que está errado, para que cada um possa avançar de estágio. Eu declaro, Pai, que ninguém que está ouvindo essa mensagem nesse momento será alguém estagnado, mas será alguém que rompe barreiras, que rompe estágios, que vai avançando e avançando. Então é no nome de Jesus que eu declaro as vitórias dos céus sobre a vida de cada um. No nome de Jesus. Amém e amém. Então é no nome de Jesus que eu te envio para a melhor semana da sua vida. Seja um colecionador de testemunhos e compartilhe conosco também os seus testemunhos. Então eu espero te ver na próxima semana. Um grande abraço e que Deus te abençoe. E até a próxima. Se você foi abençoado por esse tempo e deseja investir no nosso ministério para que possamos abençoar e alcançar mais vidas, você pode estar ofertando e também dizimando com o QR Code que está aqui na tela. Deus abençoe a sua vida.